Oi, gente amiga querida do Paz e Bem, gente amiga querida da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Pois é, domingo, estou aqui. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui domingo. Domingo é o dia do reverendo Eduardo Henrique, nosso grande, queridíssimo amigo. Ele hoje está em Brasília, num evento e o sinal da internet está muito ruim, ele não conseguiu gravar o Paz e Bem, pediu para eu vir aqui no lugar dele, que faço com sentido de perda, porque o Eduardo Henrique é fantástico, né? Ouvi-lo é sempre muito bom, mas alegria também, porque a gente se reencontra num domingo depois de bastante tempo. Eu digo assim para o Eduardo Henrique, você é o nosso pároco, né? No sentido, para quem não é cristão, pelo menos assim, de algumas denominações, né? O pároco é aquele padre assentado, ou reverendo, assentado na comunidade, né? Aquele que está sentado na comunidade, escuta os sofrimentos, caminha com as famílias, vê nascimento, crescimento, casamento, desfazimento, acompanha a vida, né, das pessoas. Eu acho que o Eduardo Henrique tem muito esse espírito aqui no Paz e Bem, né? Aos poucos ele vai se constituindo como alguém que dessa escuta, né, e do acompanhamento da vida das pessoas. É muito legal isso, muito bom. Nosso reverendo anglicano. Bom, estou aqui, domingão, e vou seguir na toada do Eduardo Henrique, que era um pouco a toada dos domingos, né? A gente tem uma tradição no Paz e Bem de, aos domingos, meditar sobre os textos bíblicos que são proclamados nas missas e celebrações de várias igrejas cristãs no país, né? Católicos, anglicanos, por vezes não coincide, tá? Mas luteranos, metodistas, às vezes, por vezes não coincide, mas em boa parte do ano há essa coincidência. Então, vou fazer isso hoje. Antes, alguns avisos bem rápidos. Inscreva-se aqui no canal Paz e Bem, inscreva-se, torne-se alguém que acompanha, que vai fazendo crescer essa comunidade. A gente vai para 23 mil inscritos já. Se você puder, além de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, e se puder, torne-se uma assinante solidária do canal Paz e Bem, para que a gente vá construindo novos projetos. Para se fazer assinante do Paz e Bem é simples. Na descrição do vídeo tem o link para assinatura, e na página inicial do canal, a página que abre o canal Paz e Bem, no alto à direita tem a cobrinha ou a minhoquinha, que é o símbolo do nosso programa de assinatura solidária, tá bom? Feito. Outro aviso é o seguinte, eu não vou fazer já, eu ia deixar para fazer no final, mas eu tenho medo de esquecer, porque tem a ver com o Paz e Bem de hoje. Se você quiser comprar o livro Lula e Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância na pré-venda, o livro sai aí dia 12, 13 de novembro, não mais do que isso, provavelmente dia 12 de novembro, e aí começa a ser aí eu vou autografar aqueles que foram comprados na pré-venda, e ele passa a ser despachado para casa das pessoas. E aí, dia 19, em Porto Alegre, começa a sequência de lançamentos do livro. Então, se você quiser comprar na pré-venda, tem o link também aqui na descrição do vídeo. E o Paz e Bem de hoje tem a ver com o livro da espiritualidade do Lula. Espero que eu me lembre de fazer essa relação. Mas se eu não fizer, você faz, tá bom? Pois bem. Este Paz e Bem, então, reflete sobre os textos bíblicos, eu estou falando de 2, já explico, que são proclamados nas missas e celebrações deste domingo 3 de novembro, que é dia dedicado a Todos os Santos. Todos os Santos. É o dia de Todos os Santos. Um dia tradicional da igreja. A data desse dia é 1 de novembro. Em vários países do mundo, ele é celebrado em 1 de novembro, esse dia. Em alguns outros países, desloca-se para o domingo seguinte, que é o caso do Brasil. Então, a data é 1 de novembro e está deslocado para cá. A reflexão que eu vou partilhar com vocês é uma reflexão que eu fiz a partir de um estudo que eu realizei em 2017 e que fiz no antigo site Caminho para Casa, que é o que antecedeu o Paz e Bem, né? Foi um site que eu mantive por alguns anos, exatamente de reflexões. Eu acho que tinha uma marca mais assentada no cristianismo do que hoje, que eu acho que, né, a gente está fazendo uma jornada juntos e juntas muito mais plural também. Eu tenho esse meu assentamento no cristianismo, não nego, ao contrário, me orgulho dele, mas acho que o Paz e Bem hoje tem um projeto
mais ampliado, mais mergulhado na humanidade do que aquele inicial do caminho para casa. Mas não deixa de ser, estamos fazendo todos o caminho de volta para casa, todo mundo. Então, eu vou, se eu não olhar para você o tempo todo, é porque eu estou me mirando aqui nas anotações e no esquema que eu preparei para hoje, tá bom? Então, chega isso lá, então. Este domingo, ele está voltado para a leitura de 2 textos bíblicos. Né? São 3, na verdade. São 3 leituras que acontecem, e na verdade, o canto dos Salmos nas missas. Tem a primeira leitura, os Salmos, a segunda leitura, os Salmos e o Evangelho. Em geral, é importante saber isso. A primeira leitura e o Evangelho tendem a dialogar entre si. Não acontece em 100% das vezes, mas há uma busca de diálogo entre a primeira leitura e a leitura do Evangelho. É o que acontece hoje. Então, a primeira leitura é um trecho bem importante do último livro da Bíblia cristã, o Apocalipse, que combina com a leitura de um trecho que talvez seja o trecho mais famoso de todos os textos do Novo Testamento. Um trecho do Sermão das Montanhas que é conhecido como as Bem-aventuranças. Talvez seja, de fato, o texto mais conhecido dos evangelhos, né, as chamadas Bem-aventuranças, que estão, especialmente as Bem-aventuranças, há elas em Lucas, mas é em Mateus que elas se tornaram conhecidas. Né? Mateus 5, de 1 a 12. E o texto do Apocalipse, Apocalipse 7, aí pega é o capítulo 7 e pega 2 trechinhos do texto do Apocalipse. Ok? O que é fundamental e qual é a identidade traçada entre esses 2 textos? A convocação dos pobres, a convocação das pessoas para saírem da inércia, para colocarem-se em movimento, para colocarem-se em marcha, para buscar um reino de justiça e paz. Esse é o tema, na verdade, dos 2 trechos que são proclamados hoje. E eu vou ler o do Apocalipse primeiro, que é, por sinal, bem bonito mesmo. Eu estou vendo aqui ao fundo, nossa, tá bonito, hein? Amanhecer lindo, lindo. Daqui a pouco vai ficar já uma luz forte, vocês vão me ver menos, mas não interessa, né? Interessa mais essa escuta de algo que eu sou apenas o porta-voz e não o autor. Trecho do Apocalipse. Então, no capítulo 7, como eu falei, versículo 2. Então, aqui é João falando, né? O Apocalipse é atribuído ao evangelista, a um dos autores dos 4 evangelhos, discípulos de Jesus, João. Então, diz assim: eu, João, vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não danifiqueis a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados: 144.000, e de todas as tribos dos filhos de Judá. Aí pula e continua. Depois disso, eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas nas mãos. E em voz alta proclamavam: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 viventes, se prostraram diante do trono, com a face por terra, para adorar a Deus, e diziam: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: estes que estão trajados com as vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi: meu senhor, és tu quem o sabe. Ele então explicou: estes são os que vêm da grande tribulação
Lavaram suas vestes e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse é um livro difícil, porque ele é o livro talvez mais que nos apresenta como mais enigmático da Bíblia. Mais escrito com figuras, com elipses, com metáforas, com histórias que por vezes nos parecem não ter sentido nenhum, mas que estão todas referidas a um momento particular do início do cristianismo de enorme perseguição pelo Império Romano. As pessoas eram mortas uma atrás das outras porque aderiam ao caminho convocado por Jesus. Então esse é o aspecto. Primeiro, o livro do Apocalipse é um livro feito como se fossem as músicas do Chico Buarque na época da ditadura. Nada é dito explicitamente. Nada é dito explicitamente. Há um enorme simbolismo no livro. E é preciso, portanto, caminhar com a ajuda de alguém. Não é, no caso, com a minha ajuda, eu não sou competente para isso, mas é preciso que alguém nos ajude na interpretação. Senão o livro fica um negócio esotérico, meio sem pé nem cabeça. Mas o que sinteticamente, que eu quero me voltar para as bem-aventuranças, relata esse trecho do Apocalipse? Que há uma enorme multidão. Que multidão é essa? Povos de todas as nações, tribos... Então, todas as nações, tribos, povos e línguas. O povo que se apresenta diante do trono do Cordeiro que foi morto na liderança dessa multidão. E é interessante que aqui se fala, como eu li, 144 mil. É muito simbólico esse número, porque ele é 12 elevado ao quadrado. Então, 12 é um número sagrado, muito sagrado. Então, elevado ao quadrado, ele fica mais que sagrado. Então, ele multiplica por 1000. Com isso, ele está dizendo o seguinte: é toda a multidão do povo. É toda a multidão do povo. É fantástica essa ideia, né? É fantástica essa ideia. 144 mil. Vocês imaginam, 144 mil era realmente uma grande multidão. Seria algo como a gente fala hoje, 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Era um número quase que inimaginável à época, do ponto de vista da contagem das pessoas. Então, é todo o povo. E o texto é uma grande convocação para essa gente que fez a caminhada, trajados com vestes brancas e palmas na mão. É a marcha. E é disso que se trata as bem-aventuranças. Vamos para elas? Eu vou ler as bem-aventuranças. Eu estou lendo aqui na versão da Bíblia de Israel, da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de meu uso mais corrente, é uma das melhores traduções da Bíblia, feita a partir, não com a antiga Vulgata do latim, mas a partir dos textos hebraicos e gregos, no caso do Novo Testamento, e de uma série de outros textos também do Primeiro Testamento, ok? Então diz assim: vendo ele as multidões, capítulo 5, versículo 1 a 12. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar. E os ensinava dizendo, agora vem: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O texto proclamado hoje termina aqui, mas ele continua, e é importante essa continuação. Então ele diz, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, é o seguinte, é muito estranho
esse texto. É muito esquisito, porque como é que Jesus vem e fala, felizes os que têm fome, felizes os aflitos, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, felizes vocês são quando vos injuriarem e vos perseguirem. Que felicidade é essa? Como é que é possível ser feliz nesse contexto? Esse texto soa com um estranhamento, tem algo estranho nesse texto. Tem algo realmente de estranho nesse texto. E mais recente, e por quê? Porque a versão da Bíblia mais corrente hoje em dia, ela é uma tradução do grego, como eu falei, que é como o Novo Testamento chegou a nós, escrito em grego. E no grego, quais são as palavras que aparecem, né? São as chamadas bem-aventuranças. Então, cada um desses versículos abre-se com felizes ou bem-aventurados. A gente ouve bastante essa ideia dos bem-aventurados. A origem é a expressão, e assim está no texto grego, que é a palavra makarioi, felizes, benditos, bem-aventurados. Ela está presente nos evangelhos, então, escritos em grego, e eles se socorrem, sobretudo, da tradução da Bíblia, que vem da Septuaginta, que foram, né, a Bíblia, o Velho Testamento, foi uma tradução de rabinos do hebraico para o grego. Então, foi essa tradução. E aí, firmou-se, e os evangelhos, os textos que se encontraram nos evangelhos, já foram todos eles escritos em grego, porque essa é uma característica tanto do judaísmo quanto do cristianismo, a partir ali de... já a partir do 3º século antes de Cristo, isso vai se aprofundando, que é uma predominância da cultura e da influência grega sobre a influência e a cultura originalmente judaica. Então, se a gente quer retomar o espírito original do texto bíblico, e tanto do primeiro quanto do segundo testamento, é preciso ultrapassar essa capa cultural grega para ir buscar a origem, para ir buscar o ambiente, a língua, em que tanto os textos do primeiro quanto os do segundo testamento foram proclamados à época, porque são todos textos oralizados, falados. É hebraico, aramaico. Essas são as línguas nas quais eles foram transmitidos geração após geração. Jesus não falava em grego. Ele não falou em grego. Ele falava em hebraico ou aramaico. Esta era a língua com a qual ele se comunicava com as pessoas. Ele estava ali, estava ali em Israel. Essa era a língua de Israel. Não era o grego. Não era o grego. Então, é importante isso. Então, se a gente quer aproximarmos-nos do sentido original, é sempre importante buscar a ressonância do hebraico e do aramaico nos textos bíblicos, sobretudo nos textos do Novo Testamento, marcado por esta fala, né, por esta oralização, né, que os autores dos evangelhos, as comunidades que redigiram os evangelhos, buscaram capturar. Né? É a transmissão da oralidade da fala de Jesus. E qual é a palavra que muito provavelmente foi usada nas bem-aventuranças? Não foi o grego... Oi, BenTV, bom dia. Não foi o grego desculpa, gente. Makarioi. Não foi o grego makarioi. Não foi. Foi muito provavelmente a expressão, a palavra aramaica ashrei, que tem um sentido muito diferente dessa tradução grega. Existe um sentido tardio, último, desta palavra ashrei, mas não é do tempo de Jesus, de felicidade, de felicitação. Mas o sentido original, que era o sentido corrente, é andar, caminhar, marchar. Ela aparece 43 vezes na Bíblia hebraica, e ela é uma exclamação, sempre. Ashrei é sempre em marcha, a caminho, vamos. Então ela não evoca uma felicidade
de essência hedonista. Congratulem-se, felicitem-se, fiquem felizes, sintam-se bem-aventurados. Não. É uma convocação. É uma convocação. É uma convocação para que as pessoas se coloquem em caminho para um lugar. Que lugar é este, no caso de Jesus? O reino de Deus. O que é o reino de Deus de Jesus? O reino da justiça e da paz. Então, este é o sentido do uso dessa palavra Ashrei. Muda tudo. Muda tudo, porque para essa história de felicitar alguém que está aflito, que está chorando, que está sendo perseguido. Vamos reler as bem-aventuranças com este espírito, com o espírito original dessas bem-aventuranças? Olha só como fica diferente. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, nossa, o tempo está voando. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: escuta. Em marcha os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Em marcha os mansos, porque eles herdarão a terra. Em marcha os aflitos, porque eles serão consolados. Em marcha os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em marcha os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Em marcha os puros no coração, porque verão a Deus. Em marcha os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Em marcha os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em marcha quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Em marcha, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Mudou tudo. Mudou todo o sentido, mudou todo o espírito. O que Jesus está dizendo para as pessoas é o seguinte: saiam deste lugar de passividade e entrega ao sofrimento que o sistema lhes impõe, que os traumas, que os recalques se colocaram na vida de vocês. Levantem-se, fiquem em pé e coloquem-se em marcha, como comunidade, como povo de Deus, a caminho do reino de Deus, o reino da partilha, da abundância, da igualdade. E vale a pena olhar para quem que Jesus falava, não apenas o que ele falava. Para quem ele falava. É muito impactante, é muito importante isso. Quem é este povo que está reunido ali ouvindo Jesus no Sermão da Montanha? Eram os deserdados da sociedade de Israel. Não tinha rico. Só tinha os doentes, os pobres, os miseráveis, aqueles que estavam colocados à margem da sociedade. Então, é preciso entender esse que ficou conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, mas que seria o Sermão do Caminho, né? Talvez fosse a expressão mais adequada, o Sermão do Caminho, o Sermão do Pôr-se a Caminho, como o seu conteúdo e os seus interlocutores. Jesus está falando para os pobres de Israel. Jesus está falando para os pobres do planeta, de todos os tempos. Isso é fundamental. Então, entender as bem-aventuranças é fundamental. Nossa Senhora, amanheceu mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu estou descabelado aqui. Então, entender esse espírito do Sermão das Montanhas é fundamental para entender o cristianismo, para entender a mensagem de Jesus, para entender a jornada que ele nos propõe, para entender com quem é a conversa dele, com quem ele conversa, com quem ele dialoga. Então, o tempo voou. Chega, acho que já está claro. Quando, e esta semana passada, fiz um passe bem especificamente sobre essa retomada da espiritualidade, né, da reorganização da espiritualidade dos pobres na América Latina, a partir dessa adesão
cada vez mais explícita, né, de Lula, Evo Morales, Pepe Mujica, não citei ele aquele dia, mas já me pediram, é isso mesmo, Pepe Mujica também, Alberto Fernandes, há um caminho de espiritualidade explícita, todos eles, de uma maneira ou de outra, ao redor do Papa Francisco. Todos estiveram lá com o Papa, menos o Lula, por enquanto. Todos. O Lula vai estar, logo, logo. O Lula vai estar ao redor do Papa Francisco, que tem esta compreensão do Sermão das Bem-aventuranças. Não é outra, não. Não é outra compreensão. É esta compreensão de que estamos convocados para esta marcha. E quando Mateus e Lucas falam de pobre em espírito, no caso aqui a expressão que a gente tem, os pobres no espírito, o que ele está dizendo? É que é para todo o povo marchar, mas é para marchar com o espírito de pobre, não com o espírito de rico. Pobre no espírito, espírito de despojamento, espírito de partilha, espírito de compartilhamento, e não o espírito de acumulação, porque essa é uma questão entre nós, o povo. Há no povo milhões de pessoas que têm espírito de rico, que não querem partilhar, querem conquistar, acumular para si. Então essa é uma questão, né? Jesus está dizendo, ó, vocês, povo, caminhem como pobres no espírito, de mão aberta, em partilha. Isso é fundamental, porque esta é uma questão central hoje para fazer o diálogo no povo, no seio do povo brasileiro. Conversar com as pessoas, não apenas porque são pobres, mas porque é uma jornada para fazer como pobres no espírito. E me parece que esta articulação, esta amarração, que sob a liderança do Papa, não apenas do Papa, né, sob a liderança de líderes religiosos de diversas denominações, mas o Papa tem assomado, né, como líder espiritual dessas 4 figuras, né, então sob a liderança do Papa, é este caminho que Lula, Fernandes, Evo Morales e Pepe Mujica propõem à América Latina e a todo mundo. O caminho dos pobres como pobres no espírito, disponíveis para a partilha. Legal, né? Mudou tudo, né? Em marcha e não felizes. A caminho e não bem-aventurados. É isso. Estamos convocados e convocadas, cada uma de nós. Ok. Também hoje é domingo, então estamos chegando quase em 30 minutos, mas é domingão, gente. Relax, né? Vamos relaxar. Estamos de boa na lagoa. Vamos silenciar hoje para a ressonância dessa convocação, para colocarmos em marcha, para que nos levantemos, nos alcemos sobre a nossa biografia, sobre a história, a biografia nossa individual, nossa comunitária, nossa como povo, que nos alcemos sobre essa biografia e nos coloquemos em marcha. Deixa eu... Tem um carro lá embaixo, né? Aqui quase nunca tem carro, agora tem, hoje tem. Tá aqui. Vou fazer a meditação na companhia de nosso querido amado Lula. Abrir espaço, então, para a ressonância dessa convocação que Jesus faz e que ressoa ao longo dos séculos até hoje. Então, ela ressoa ao longo dos séculos, como ela ressoa no nosso coração. É disso que se trata a nossa meditação hoje. Uma ideia, né? Ok? Então, respiração profunda. Ontem estive com o Paulo, médico. Gente, que coisa absurda esse mundo dos encontros. É um absurdo. Falei semana da Bruna Letícia, agora me aparece o Paulo. Fico muito chocado com isso, muito impactado com isso, muito forte. Ele até falou, você usa muito a palavra impactado. Eu gosto, eu uso bastante. Sim. Fiquei muito impactado. O Paulo é um médico da medicina da família, da medicina popular, da periferia de Maceió. Um homem já, assim, idade avançada, já está aposentado no estado, mas faz questão de continuar a trabalhar no município ali da Grande Maceió, com o povo pobre daquela região. E ele assistiu uma entrevista que eu fiz no Paz e Bem com o Padre Ticão, sobre medicina popular, na Zona Leste de São Paulo, né, com o uso da cannabis, o uso do ozônio, o uso de terapias complementares que têm sido fundamentais
para um processo de cura, de reenquadramento, reposicionamento das pessoas pobres da periferia da Zona Leste de São Paulo na sua relação com a vida e com a sua própria saúde, a sua saúde, salvação, né? O seu caminho de saúde e salvação. A gente estava conversando ontem, né? A imensa maioria das doenças tem fundo emocional. Então, o Padre Ticão faz um trabalho excepcional. Ele ficou encantado com o Padre Ticão, até porque ele é médico da família, lá na periferia de Maceió. E não é que o Paulo veio para São Paulo e foi visitar o Padre Ticão. Até falei com o Padre Ticão ontem sobre a visita, ele achou maravilhosa, realmente, a presença do Paulo e da Fátima. É um casal lindo, realmente foi isso é o que eu constatei. Eles vieram com mais um filho para almoçar aqui em Bertioga. Eles desceram de Maceió até Ermelinda do Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, para aprender. O médico e o padre. O Padre Ticão, que é fantástico. Setores da igreja odeiam o Padre Ticão com razão, porque ele é dessa turma de Jesus. E aí ele aproveitou, esticou e veio aqui a Bertioga. Olha que maravilha. Aí sentamos, foi um almoço tão gostoso, tão cheio, carregado de significados. Então, Paulo, fica aí um grande abraço. Eles estão indo para onde? Estão indo para Curitiba. Partem para Curitiba nessa segunda para visitar nosso presidente. Gente boa, gente que se colocou a caminho, que se colocou em marcha. Então, fica uma saudação especial ao Paulo, à Fátima e a todos os Paulos e Fátimas que fazem o caminho por todo o Brasil. Então, vamos meditar essa ressonância, esse ressoar dessa convocação que tirou tanta gente, que desinstalou tanta gente da sua passividade e colocou em marcha. Ok? Então, respiração profunda. Né? Eu lembrei do Paulo porque ele falou, olha, essa coisa da respiração profunda que você fala é curativa. E é mesmo. Mudar o ritmo da respiração já é um caminho de cura. Então, respiração profunda. Consciência, né, de que estamos respirando, a gente respira e não tem consciência, né? A respiração profunda chama a consciência de que nós respiramos. Né? Então, respiração profunda, que é o mantra do corpo. Escolha um mantra para você repetir mentalmente, não oralmente, mentalmente. Feche os olhos e vamos, vou fechar os meus, fechei. Vamos lá. Maravilha, né? Essa meditação com esse sabiá, ou essa sabiá, cantando. Aqui tem uma sabiá que fez um ninho, tá escondido ali, ó. Deixa eu mostrar, peraí. Vamos ver se dá. Acho que vai dar. Estão vendo ali, ó? Aquele tufo ali, nessa árvore, ali tem um ninho de uma sabiá. Então, por vezes, é ela que canta para nós aqui. Então, com esse sabiá, ou essa sabiá, mais os bentivis que passam, sem aços, que também aparece aqui para cantar. É isso aí. Paz e bem. Paz e bom. Bom domingo. E marcha. A caminho. Atendamos a convocação. Paz e bem.